Veja, eu sou um professor universitário e há muitos anos, veja, 35 anos, inacreditável, né? Fez agora dia 1º de agosto. Dou na faculdade de medicina, em 2 faculdades de medicina, fui ligado à Unifesp muito tempo, dando algumas disciplinas lá na pós, e só estudo. Então, e na verdade é incrível, porque é a sensação que é boa, é aquela de que você tem a sensação de que você, quanto mais você estuda, você se sente muito pequeno diante, né, de tanto conhecimento, que demoraram milhões e milhões de anos para serem construídos, né, esse baita acervo de conhecimento. E aí desespera um pouco a gente, né, porque quando você vê as pessoas acharem as coisas tão simplificadas, é interessante. Sim, O Bertrand Russell dizia, né, que os sábios são cheios de dúvida, os idiotas são cheios de certeza, né? É bem sim, isso, né? É bem isso. Você estuda, mais você tem a pequenez diante do universo. Mas é isso, Sara, mas só para a gente iniciar uma conversa. Só para fazer um preâmbulo aqui, só a abertura. É isso. Doutor Marcos, a gente estava falando agora há pouco, né, de Argentina, do peronismo, falando de história, né, e das memórias. Acho que você pegou esse finalzinho da fala do Moisés sobre memória. E eu vou colocar aqui, vou pedir para o Gabriel, que está aqui nos bastidores, colocar aqui na tela para a gente esse link que eu acabei de enviar aqui no chat, Gabi. É um vídeo, não precisa colocar som, eu acho que ele nem tem som, mas não coloca som para a gente não ter problemas, né? Só imagens, sobre o desfile de 80 anos que aconteceu, o desfile cívico que aconteceu na China. O senhor viu esse desfile? Viu um pouquinho? Faz alguns dias já, né? Alguns dias. E é um desfile totalmente sincronizado, né? E uma grande demonstração do poder bélico. Então, eles demonstram lá suas armas, seu exército, né? Tudo muito bem organizado, sincronizado, assim, mas tem uma grande mensagem aí, né? Por trás da memória, que a gente comentava com o Moisés, tem essa grande mensagem também, não é, doutor? O que o senhor acha? Esse aviso para o mundo. Eu acho, viu, Sara? Eu acho que é uma coisa impressionante, né? Os caras apresentaram as credenciais deles só para dar uma pequena demonstração, que eu acho que as coisas mais importantes não estão nem circulando aí, né? Exato. Ainda que todos nós sejamos sempre uns defensores sempre da paz, né? A guerra é um negócio que não tem muito sentido, muita lógica de um ponto de vista da racionalidade humana. Mas eu te digo mais, Sara, eu acho que as pessoas se esquecem um pouco, talvez, e é por isso que eu digo que é preciso ler, e não falo isso com nenhuma arrogância nem petulância, mas tem que entender um pouquinho a história da China, né? Estados Unidos, você tinha os índios lá, chegou o Colombo ali, né? Foi colonizado inicialmente pelos ingleses, o quê, né? 1700, 1600. Veja, esse povo aí, eles têm mais de 4.000 anos de história, né? Isso. Então, é um povo que tem uma história. Estavam aqui muito antes da gente. Mas muito antes, né? E com todas as dinastias que criaram uma cultura de uma enorme sabedoria, né? Que foi se acumulando. A medicina mesmo, né? Oi? A própria medicina mesmo, sim, super tradicional. Em todos os aspectos. Você sabe, eu fiz parte do meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e, na verdade, isso foi em 2000. Nós estamos em 2001, 2002, e me chamava muita atenção a quantidade de chineses que tinha lá, né? Na verdade, esse que é o dado impressionante, né? Muitos desses chineses foram lá, adquiriram um enorme conhecimento e voltaram para o seu país. A China hoje é um negócio do outro mundo, né? As pessoas que vão lá falam, não é possível, né? Não se tem mais, não se usa mais dinheiro, nada, quer dizer, é um país que na verdade... tudo, né? Então, veja, o que é sensacional é isso. Caiu uma régua aqui. Em nenhum momento, né, eles
partem para uma discussão bélica, coisa, isso, quietinhos, é impressionante. Você vê aquele Xi Jinping lá, você fala, cara, não é possível, né? Você vê a sabedoria nesse jogo aí. Então, eu acho que é uma coisa que era esperada, isso é a história da humanidade, essas mudanças, mas eu acho que os Estados Unidos caminha a passos largos, né, para uma situação de queda total do império. A gente está vendo isso. Eu acho que eles estão dando os últimos estertores, né? Tentando as últimas manobras, que estão se dando mal. Vide a questão do embargo aqui no Brasil, né? Quer dizer, esses produtos que a gente exportava para lá, tem um bando de gente querendo comprar, é a questão da carne, né? O México soja. soja. Então, assim, o cara deu um enorme tiro no pé, quer dizer, levou para o Brasil a possibilidade de abrir outros mercados. Então, eu gosto dessa ideia de sabedoria, de coisa que, desafortunadamente, muitas dessas pessoas, é o que nós estamos vendo hoje com... Né, é o exemplo típico do que a gente está vendo hoje, né, do 7 de setembro, com esses ultraconservadores, que a gente chama de bolsonarismo, mas isso não é um bolsonarismo. Dizer bolsonarismo é dizer que Bolsonaro tem Bolsonaro não é nada, né? Bolsonaro é um pequeno. Isso, na verdade, é um conservadorismo que tem no nosso país, que sempre teve. Veja. Que já existia antes de Bolsonaro. Ele só deu nome para algo que existia antes dele. Mas é isso. Eu falo isso toda hora, Sara. Eu falo, veja, o Lula é muito maior que o PT. O PT sem o Lula vai ter que se reinventar. Né? O conservadorismo é infinitamente maior que Bolsonaro. Bolsonaro não é nada. Ele pode representar aí uns 10, 15% de uns nécios, de uns caras completamente perdidos, né? Que seguiam justamente por um pensamento que é difícil de mexer, né? Que são pensamento de crenças, né? Que ele é um cara iluminado, que, na verdade, que não é corrupto, que veio para acabar, que é a história do sistema, né? Contra o sistema. Isso. Mas mal sabem que ele é exatamente o maior representante desse sistema. Então, assim, eu penso dessa maneira. Eu acho que na verdade, veja, a marcha do grupo integralista aqui, do Plínio Salgado, né, na década de 40, ele levou para mais de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, o conservadorismo é muito forte no nosso país. Eu estava lendo um livro recentemente, aliás, um livro que eu sugiro demais, chama-se adoramos dicas. Esse livro chama-se Raça Pura. Raça Pura é da Pietra Diwan. Raça Pura. É uma história da eugenia no Brasil e no mundo. Né? O movimento eugenista, com um cara aqui no Brasil chamado Renato Kell, ele adquiriu um tamanho enorme. E esses caras, eugenista, né, é aquele movimento que começa lá na Inglaterra com o Galton, né, da raça pura. Né? É doido isso começa muito antes. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, com o Davenport, aqui no Brasil, com o Renato Kell, que foi na Argentina. Então, é maluco, porque esses caras se conversam, né? Esse movimento eugenista, eles achavam que os negros, que os sifilíticos, as pessoas com deficiência mental, tinham que ser eliminadas, esterilizadas, né? Quer dizer, pensavam nessa ideia de raça pura. Isso não Muitas foram, de fato. Muitas foram, de fato, né? Sim. E veja, esse movimento tinha uma quantidade absurda de intelectuais aqui no nosso país. Um dos maiores, o próprio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um eugenista, era um absurdo, né? As cartas que tem hoje sendo mostradas da conversa dele com o Kell, e tantos outros, Roquete Pinto. As histórias mesmo, né, do Monteiro Lobato, super preconceituosas, bem elitistas também. Sim. Sim, ele tem um livro que é interessante, que é O Presidente Negro, tal, não sei se você já ouviu falar, que é um livro impressionante, que é a história dos Estados Unidos, do último presidente negro. Veja, ele é um racista, ele é um eugenista, na verdade. Então, na verdade, esse movimento conservador que existe, e esse movimento se juntou de uma forma muito próxima com o próprio integralismo do Plínio Salgado. Então, esse movimento que a gente vê agora, né, dessas pessoas que acabam se reunindo, eles têm toda uma, eu diria para você, né,
um histórico aí, né? Uhum. Que, na verdade, culmina com o que nós estamos vendo. E, na verdade, o que aconteceu foi que essas pessoas sempre estiveram aí. Eu acho que Exato. o que aconteceu, já o Humberto Eco falava isso, né? É que a internet deu voz para um bando de idiota, para o imbecil. Exatamente. Né? Você pega um idiota aí e fala umas coisas totalmente sem pé na cabeça, já tem 10 milhões de seguidores, tem 10 mil. Então, a internet deu voz para o idiota que, na verdade, em outras condições, né, no nível acadêmico e tal, ele nunca conseguiria qualquer nível de espaço. É isso que a gente está vendo. O que a gente está vivendo é exatamente isso. E veja, não tem volta. Então eu vejo todo um movimento, não tem volta. A gente vai ter que conviver com esses caras por muitos e muitos anos, né? Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.